Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui iniciando os nossos vídeos sobre a história da Bíblia. Você alguma vez já ouviu falar sobre a história da Bíblia? Já ouviu falar sobre como que são os bastidores da Bíblia? Pois bem, hoje eu vim trazer para vocês aqui esse vídeo porque o que que acontece? Existem muitas pessoas, eu acredito que muitos que creem, que acreditam, que têm a sua fé em Deus, elas imaginam que a Bíblia, Deus desceu do céu e deu essa Bíblia formada com 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento já prontos ali na mão dos santos apóstolos e ele disse: preguem a palavra. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, existe uma história por detrás desta Bíblia, uma história que juntaram-se todos esses livros e ainda tem-se aqueles livros que faziam parte e foram retirados e considerados ainda chamados apócrifos, né? Os famosos apócrifos que muitas pessoas falam que são livros ocultos, mas na verdade muitos deles faziam parte da Bíblia. Pois bem, se hoje você quer ficar por dentro deste assunto, eu convido você a vir comigo até o final desse vídeo. Antes, deixa aí o seu like, porque você deixando seu like, você fortalece o trabalho aqui do canal para que esse vídeo apareça para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece, familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, pessoas chegadas a você. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você quiser, para que essas pessoas também tenham acesso a essa informação. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Vai aí rapidinho, se inscreve no canal, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades, sejam elas vídeos, lives, cursos, conteúdos exclusivos, você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Bom, hoje eu trouxe um material aqui, pessoal. Lembrando que este material ele é baseado principalmente na Enciclopédia Católica. E você pergunta, mas um material católico? Por que Enciclopédia Católica? Porque é da onde existe a maior parte da história aí dos bastidores do que aconteceu com a Bíblia, do que aconteceu com a igreja, a história no decorrer, né, que muitas pessoas não sabem e muitos que sabem ainda não partilham dessa informação com aquelas pessoas que estão dentro das congregações, com aquelas pessoas que buscam principalmente a verdade. Então, tudo isso é ocultado pelos líderes. Então, para nós iniciarmos o esboço, está aí. Lembrando que quem quiser adquirir esse material, ele vai estar disponível, tá? Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo e adquirir este material e estar ajudando o meu trabalho. Então, a canonicidade, definição. O que é definição do cânon? Então, quando você fala de Bíblia, as pessoas falam de cânon, né? O cânon da Bíblia está se referindo ali a essa questão da canonicidade, que falam que o cânon foi fechado, que os profetas ali já estão todos completos, os livros da Bíblia estão completos. Então, vamos ver essa história de perto. A palavra cânon ela é aplicada às escrituras há muito, tem um significado especial e consagrado. Em sua plena compreensão, significa a lista oficial ou número fechado dos escritos compostos sob inspiração divina e destinados ao bem-estar da Igreja, usando esta última palavra no sentido amplo da sociedade teocrática que começou com a revelação de Deus de si mesmo. Presta atenção nisso aqui, ó. Os escritos compostos sob inspiração divinas destinados ao bem-estar da Igreja. O grego cânon significa principalmente uma cana ou vara de medição. Por uma figura natural, foi empregada por escritores antigos, tanto profanos quanto religiosos, ou seja, não era somente um termo comum religioso que foi criado dentro da questão religiosa, não. Era um termo também utilizado dentro da questão secular para denotar uma regra ou padrão. Então, quando você fala de cânon, você está falando de regra ou padrão, que no caso seria a Bíblia, tá? Encontramos o substantivo aplicado pela primeira vez às Sagradas Escrituras no século IV, por Santo Atanásio. Para seus derivados, o Concílio de Laodiceia, do mesmo período, fala de canônica bíblica e Atanásio da Bíblia
canonizomena. Então, ou seja, são termos aqui, vocês vão ver ao longo desse esboço, porque como eu extraí informação da questão da enciclopédia católica, então vocês vão ver aí que vão ter muitas questões de Santo Atanásio, São não sei o que, São mais não sei o que, se referindo justamente a essas pessoas que muitas são canonizadas na Igreja Católica como santos, tá? Então, protocanônico, nós temos aqui a expressão protocanônico, que significa protos primeiro. É uma palavra convencional que denota aqueles escritos sagrados que sempre foram recebidos pela cristandade sem disputa. Então, os primeiros livros protocanônicos. Os livros protocanônicos do Antigo Testamento correspondem aos da Bíblia dos Hebreus e o Antigo Testamento recebido pelos protestantes, tá? Os deuterocanônicos, são os segundos, né, que vieram no segundo lugar, são aqueles cujo caráter bíblico foi contestado em alguns lugares, não foram todos os lugares que esses livros chamados de deuterocanônicos foram contestados, tá? Nem todos os lugares contestados, nós vamos ver essa questão aqui. Mas que há muito ganhar uma base segura na Bíblia da Igreja Católica, embora os do Antigo Testamento sejam classificados pelos protestantes como os apócrifos. Estes consistem em 7 livros, que é Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, também algumas edições, a Ester e Daniel. Então, o que acontece? Quando você pega a Bíblia Católica você vai ver que ela existe livros a mais nela do que a Bíblia Protestante. A Bíblia Protestante ela traz apenas 66. A Católica vai trazer 7 livros a mais. Então, o que acontece? Muitos protestantes, com a reforma que veio através de Lutero, retiraram-se estes livros de dentro da Bíblia, só que as pessoas se esquecem que Lutero ele fazia parte da Igreja Católica, pessoal. A reforma protestante ela se deu por parte de uma pessoa que era católica, tá? Era alguém que conhecia o costume, que tinha muito dos ensinamentos que era apregoado, que era ensinado dentro do catolicismo, ele trouxe consigo juntamente para o protestantismo e tem muitas pessoas que estão seguindo até hoje aí. E inclusive os livros, muitos desses livros que hoje são considerados como apócrifos, o próprio Lutero considerava eles como inspirados, né? Interessante isso, né? Vê-se assim que a canonicidade é um correlato da inspiração, sendo a dignidade extrínseca pertencente aos escritos que foram oficialmente declarados como de origem e autoridade sagradas. É muito provável que, conforme um livro tenha sido escrito cedo ou tarde, ele tenha entrado em uma coleção sagrada e alcançado uma posição canônica, que é o que acontece com a Bíblia. Muitos livros da Bíblia, que muitos falam principalmente do Novo Testamento, se você for parar para ver a datação deles, são livros posteriores. Tem livros aí que eles falam, mas a maioria dos livros é do 1º século, do 2º século. Pois é, tem livros que são posteriores a isso e entraram dentro da Bíblia. E vocês vão ver todo um debate. Primeiro eu estou tratando a questão do Antigo, para depois nós entrarmos na questão do Novo, tá? Para vocês entenderem. Conteúdo dos livros do Antigo Testamento. Já foi sugerido que existe um Antigo Testamento menor ou incompleto, e maior ou completo, tá? Então tem essa sugestão aí por parte de alguns estudiosos, tá? Lembrando que as informações são da Enciclopédia Católica, tá, pessoal? Ambos foram transmitidos pelos judeus, o primeiro pelos palestinos, o segundo pelos alexandrinos, helenistas e judeus. A Bíblia judaica de hoje é composta de 3 divisões, cujos títulos combinados formam o nome hebraico atual para as escrituras completas do judaísmo, que é Torá, que significa lei, ou ensinamento, Nebiim, que é profetas ou os videntes, né? E o Ketubim, que são os escritos, ou seja, a lei, os profetas e os escritos, ou simplesmente os ensinamentos, os videntes e os escritos. Essa triplicação é antiga, supõe-se que há muito estabelecido na Mishiná o código judaico de leis sagradas não escritas reduzidas à escrita, tá? Um agrupamento próximo a ele ocorre no Novo Testamento, nas próprias palavras de Cristo, Lucas 24, 44. Mim, né? Que é meu.
Voltando ao prólogo do Eclesiástico, prefixado a ele por volta de 132 a.C., encontramos mencionados a lei e os profetas e outros que os seguiram. A Torá ou lei consiste nos 5 livros mosaicos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e tem aqueles estudiosos também que acreditam num suposto Exateuco, né, que não seria um Pentateuco, seria um Exateuco, que aí se referiria ao livro de Josué, também fazendo parte desses 5 escritos aqui de Gênesis a Deuteronômio, inclui além deles Josué. Os profetas foram subdivididos pelos judeus em antigos profetas, isto é, os livros proféticos históricos, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que eram livros também que faziam parte do mesmo, ou seja, quando você falava de reis, você estava falando ali de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis na nossa Bíblia de hoje, ou seja, que foi feita essa separação depois. Nós temos também ali, o livro de Crônicas também era chamado de Paralipomenos, tá? Tanto quando você pega as Bíblias mais antigas, você vai ver lá os livros dos Paralipomenos, que são os livros das Crônicas, tá? E os últimos profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, contados pelos hebreus como um livro. Os escritos mais geralmente conhecidos por um título emprestado dos padres gregos, ou seja, o título deles é mais pelos padres apostólicos, os pais gregos das igrejas, do que propriamente a questão dos autores, tá? Porque se você for pegar na questão das pessoas que fazem um estudo sério da Bíblia, você vai ver que a maioria concorda unanimemente que os escritos, né? E se você for conhecedor do grego, do hebraico, você também vai ver que os escritos eles não possuem aí a autoria, ou seja, por exemplo, foi escrito por fulano, foi escrito por que não. Para falar a verdade, o livro ele foi destinado a uma determinada pessoa, principalmente na questão do Novo Testamento. Então, os padres gregos, ou seja, conhecido emprestado dos padres gregos, radiografa, que são escritos sagrados. Quando utiliza esse termo aqui, radiografa, nesse estudo vocês vão entender que se refere a escritos sagrados. Abrangem todos os livros restantes da Bíblia hebraica, nomeados na ordem que estão no texto hebraico atual, que são Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, dos Cânticos, Ruths, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel, Esdras, Neemias ou Segunda Esdras, Paralipomenos que Crônicas. De acordo com essa escola mais antiga, o princípio que ditava a separação entre os profetas e os radiógrafos, os escritos sagrados, não era de tipo cronológico, mas encontrado na própria natureza das respectivas composições sagradas. Essa literatura foi agrupada sobre os ketubim, ou radiografa, que não era um produto direto da ordem profética, ou seja, aquela compreendida nos últimos profetas, nem continha a história de Israel como interpretada pelos mesmos mestres proféticos, narrativas classificadas como os antigos profetas. Então você veja que até dentro do cânon do Antigo Testamento existe uma certa separação dos livros. E você veja que por essa separação parece que esses livros não eram todos parte de uma Bíblia desde o início. Parece que eles juntaram essa coleção de livros posteriormente, para você ver que não tinha ali uma questão de escritura, como nós vamos ver aqui. Esses mesmos conservadores estudiosos do cânon, agora pouco representados fora da igreja, mantêm para a recepção dos documentos que compõem esses grupos na literatura sagrada dos israelitas, datas em geral muito anteriores às admitidas pelos críticos. Eles colocam a conclusão prática, se não formal, do cânon palestino na era de Esdras ou Ezra e Neemias por volta de meados do século V a.C., enquanto verdadeiro os defensores das visões mais antigas consideram altamente provável que várias edições tenham sido feitas ao repertório sagrado entre a canonização da Torá mosaica acima descrita e o exílio, 598 a.C., eles citam especialmente Isaías, Crônicas, Provérbios e Daniel. Então o que acontece? Alguns estudiosos, pessoal, eles acreditam, eles colocam que a Torá ela foi escrita no período exílico.
e que a história contida na Torá, que é a história do Gênesis, a criação lá, Moisés, a saída, o êxodo, etc e tal, foi uma associação com o que eles estavam vivendo nesse exílio babilônico, tá? Então alguns associam essa questão do exílio com esses escritos e apontam algumas características dentro da escrita do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são características semelhantes ao que os israelitas viviam no exílio. Vocês podem estar pesquisando sobre isso. Uma obra acadêmica na qual eu possuo que se chama A Torá Comentada, tá? É do autor Brian Kibuka. Você pode pesquisar sobre este material. E esse material ele trata sobre essa questão aí do exílio, qual que é a opinião acadêmica a respeito dessa questão da Torá, ou seja, que realmente é uma questão posterior, foi escrita posteriormente, não foi escrita como muitos pensam lá no princípio, porque muita gente pensa que Moisés estava lá no início, quando Deus criou e etc e tal. Não, existiam registros ali que que já circulavam na época, e ali ele se utilizou desses registros para compor a história do próprio povo. Ainda tem aqueles ainda que falam que Moisés ele foi apenas um personagem da narrativa e que não existiu, até mesmo pelas faltas de provas arqueológicas para demonstrar sua verdadeira existência. Então tem todas essas questões por de fora, vocês podem adquirir estes materiais aí e pesquisar também, que isso vai ajudar vocês para vocês compreenderem mais a fundo esse assunto. Para o período que se seguiu ao exílio babilônico, esta foi uma era de construção, um ponto de virada na história de Israel. A conclusão do cânon judaico pela adição dos profetas e radiógrafos, os escritos sagrados, como corpos à lei, é atribuída pelos conservadores a Esdras, o sacerdote, escriba e líder religioso do período, auxiliado por Neemias, o governador civil, ou pelo menos para uma escola de escribas fundados pelo primeiro. Então o que acontece? Muitas pessoas falam que o cânon do Antigo Testamento só foi ficar pronto lá na época de Esdras, ou seja, depois de Davi, depois de Salomão, depois que todo o reino ali de Israel ele foi abaixo, como contam os livros bíblicos, ou seja, somente na época de Esdras é que eles vieram a ter uma escritura, porque até o presente momento, então isso quer dizer, até mesmo na época de Moisés não se tinha noção de escritura sagrada, pessoal, não se tinha ali uma Bíblia, como muitas pessoas têm hoje. Então, para você ver um pouco dessa questão histórica. Até o reinado do rei Josias e a descoberta que marcou a época do livro da lei, do templo, 621 a.C., dizem os exegetas críticos, não havia em Israel nenhum código de leis escrito ou outro trabalho universalmente reconhecido como da autoridade suprema e divina. Este livro da lei era praticamente idêntico ao Deuteronômio e seu reconhecimento ou canonização consistia no solene pacto firmado por Josias e o povo de Judá, descrito em 2 Reis 23. Então muitos creem que quando Josias ele encontra o livro da lei, que o livro da lei ele está sendo referido ali pela questão de Josias, neste momento ali que eles associam também que realmente houve ali, que tinha-se ali, foi formado ali um cânon ali nesse determinado momento. Então, ou seja, muitos anos depois, pessoal, dos acontecimentos narrados principalmente no Êxodo. Então não se tinha noção de uma escritura sagrada. Isso foi se formando gradativamente ao longo da história. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas realmente a Bíblia ela foi escrita por mais de um escritor. Então, ou seja, enquanto todos não escrevessem, ela não ia ficar pronta realmente, mas as pessoas não tinham a ideia de juntar todos esses livros e formar uma Bíblia, formar um Taná, ou formar uma Berit Hadashah, né, que é a nova aliança. Então não tinha-se, ou o Novo Testamento, não tinha-se essa ideia. Eles não tinham essa ideia de formar, juntar todos os livros e fazer um livro só e colocar esse livro como sagrado, inspirado e colocar hoje como vocês têm como Bíblia. Então eles não tinham essa ideia. A Sagrada Torá era até então desconhecida entre os israelitas, isso é demonstrado pela evidência negativa dos profetas anteriores, pela ausência de tal fator da reforma religiosa empreendida por Ezequias, tá? Enquanto foi a mola mestra daquela realizada por Josias e finalmente pela clara surpresa e consternação
do último governante ao encontrar tal homem. Então, ou seja, a Torá ela era desconhecida até então dos israelitas, ou seja, ela não tinha esse conhecimento, eles não tinham conhecimento dessa questão de um escrito sagrado, que só foi ter essa concepção a partir desse momento ali de Josias, que ele pega esse livro que alguém chegou e escreveu, e ali ele pega aquilo como sagrado. Olha só para você ver, porque até o presente momento não tinha ali essa ideia de um livro sagrado. Olha só para você ver. Isso é a história da questão do antigo. Nós vamos ver do novo também para vocês entenderem um pouco isso. Estou trazendo aqui para vocês hoje, mas vai ter também um outro vídeo sobre a canonicidade, tá? Onde eu vou mostrar para vocês, dentro dos escritos de alguns pais das igrejas, de alguns concílios, quais eram os livros que faziam parte da Bíblia antes, tá? Aqui eu estou trazendo só aqui um pouco da história para vocês compreenderem, tá? A publicação efetiva de todo o código mosaico, segundo a hipótese dominante, ou seja, que domina, não ocorreu até os dias de Esdras e é narrada dos capítulos 8 ao 10 do segundo livro com este nome, ou seja, segundo Esdras ou Neemias. A este respeito deve ser mencionado o argumento do Pentateuco samaritano para estabelecer que o cânon esdrino não continha nada além do Exateuco, ou seja, o Pentateuco, mas Josué, como falei, que existe essa também. Não há luz direta sobre o tempo ou a maneira em que o segundo extrato do cânon hebraico foi concluído. A criação do cânon samaritano, acima mencionado, 432 a.C., pode fornecer um terminus acuo, ou seja, a terminação disso, né? Talvez uma data melhor seja a da expiração da profecia por volta do fim do quinto século antes de Cristo. Ou seja, a expiração que se fala ali do término da profecia, que ali fechou-se tudo, acabou a profecia, eles começaram a fechar uma escritura ali. Para o outro término, a data mais baixa possível é a do prólogo ao Eclesiástico, 132 a.C., tá? Que fala da lei dos profetas e de outros que o seguiram. Então, muitos colocam aí que só ficou pronto depois de se encerrar toda a profecia, ou seja, depois que se encerrou a profecia, eles começaram a juntar esses livros, porque até na época dos reis, quando eles encontraram o livro da lei, eles não tinham noção de escrituras sagradas, tá? Nós temos alguns aqui, ó. Jan Movers, Nick Stanko, Henneberg, Eicher, que são alguns estudiosos, sem compartilhar todos os pontos de vista dos exegetas avançados, consideram o radiógrafo, os escritos sagrados hebraicos, como não definido definitivamente até depois de Cristo. Então ainda tem alguns estudiosos aqui como esse, que vão colocar que só foram concluídos depois do período de Cristo. Então, ou seja, até depois de Cristo ainda não se tinha ainda o que era considerado como escritura. É um fato incontestável que a sacralidade de certas partes da Bíblia palestina, esta Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, foi contestada por alguns rabinos até o segundo século da era cristã. Olha só para você ver. Então, esta Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, podia extirpar da Bíblia, porque até depois alguns rabinos contestaram a autoria ou a inspiração desses livros. Olha só para você ver que aí o que está na Bíblia hoje, que eles colocam como inspirado, muitas pessoas aí, ou seja, os próprios rabinos judeus, tem coisas aí que eles não consideravam como inspirado. A ausência de qualquer citações de Esther, Eclesiastes e Cânticos pode ser razoavelmente explicada por sua inadequação aos propósitos do Novo Testamento e é ainda descontada pela não citação dos livros de Esdras. Obadias, Nu e Sofonias, embora não honrados diretamente, são incluídos nas citações de outros profetas menores em virtude da unidade tradicional dessa coleção. Então, ou seja, todos esses livros aí tinha-se essa questão dessa dúvida, porque não eram citados, não eram mencionados no Novo Testamento, e vocês vão entendendo aí essa questão toda aí. Se, como parece certo, o contexto exato do catálogo mais amplo das Escrituras do Antigo Testamento, que compreende os livros Deutero, não pode ser estabelecido a partir do Novo Testamento. A fortiori, não há razão para esperar que ele reflita a extensão precisa do cânone mais estreito e judaico. Temos certeza, é claro, de que todos os radiógrafos foram eventualmente, antes da morte do último apóstolo, divinamente comprometidos com a Igreja como Sagrada Escritura, mas sabemos disso como uma verdade de fé
e por dedução teológica, ou seja, uma dedução teológica. Isso aí, já quem está trazendo isso é a questão da enciclopédia católica, tá? Não de evidência documental do Novo Testamento. Então, ou seja, não é uma questão de evidência que realmente esses livros ali foram tornados como uma escritura sagrada, né? Não tem essa evidência, ou seja, isso aí é uma dedução teológica. Isso não é minha opinião, tá, pessoal? É a opinião de estudiosos católicos, tá? Então, ou seja, é uma dedução teológica. Toda essa questão desses livros terem feito parte ali da escritura. Então, para você ver, vocês vão ver mais à frente que não tem nada de inspiração na canonicidade, tá? Esse processo foi processo dos concílios, e os concílios desempenharam papéis fundamentais para vocês formarem o cânon. Porque o que acontece? Existem inúmeros escritos que alguns antes faziam parte da Bíblia, tinham sido fechados com cânon, só que posteriormente foram tirados, porque algumas pessoas da igreja começaram a questionar sobre esses escritos, ou seja, outros estudiosos da igreja da época começaram a questionar esses escritos, e por conta desse motivo, desses questionamentos que se existia dentro da escritura, do que era considerado como escrituras, aí começaram a fazer os concílios para retirar, para peneirar isso e colocar um cânon que não pudesse ser questionado, que fosse estabelecido como definitivo aí. Embora o Antigo Testamento não revele nenhuma noção formal de inspiração, olha só o que é dito. Embora o Antigo Testamento não revele nenhuma noção formal de inspiração, há um exemplo de um médico talmúdico distinguindo entre uma composição dada pela sabedoria do Espírito Santo e um supostamente produto da sabedoria humana. Mas quanto ao nosso conceito distinto de canonicidade, é uma ideia moderna e mesmo o Talmud não dá evidência disso. Então, o que acontece? Quando muitas pessoas pegam aí para falar da inspiração, mas os escritos do Antigo Testamento, eles são com certeza inspirados. Mas você veja que tem dúvidas até mesmo sobre a questão do Antigo Testamento. É tanto do Antigo quanto do Novo, pessoal. Então, você veja que essa ideia de canonicidade, como é afirmado aqui, é uma ideia moderna, ou seja, o Antigo Testamento ele não revela inspiração e nem dentro dos escritos judaicos, como o Talmud demonstra essa questão da inspiração. Para caracterizar um livro que não tinha lugar reconhecido na biblioteca divina, os rabinos falavam dele como contaminando as mãos, uma curiosa expressão técnica devido provavelmente ao desejo de impedir qualquer toque profano do rolo sagrado. Então eles tinham essa expressão, ou seja, contaminando as mãos, que era uma pessoa ali que, para trazer essa questão do toque divino, né, dentro dos escritos sagrados. O canon do Antigo Testamento na história, vamos para outra parte aqui também. Existem razões psicológicas históricas contra a suposição de que o canon do Antigo Testamento cresceu espontaneamente por uma espécie de reconhecimento público instintivo de livros inspirados. Tá? Então, existem razões históricas e psicológicas contra a suposição de que o cânon do Antigo Testamento cresceu espontaneamente por uma espécie de reconhecimento público e instintivo de livros inspirados. Então, não tinha essa questão da inspiração, tá? Isso é mito, não tinha essa questão da inspiração, eles não consideravam como inspirado. Isso se deu depois, ao longo da história, tá? A tradição judaica, conforme citados por Joséfo, Baba Batra e Pseudo-Esdras, aponta para a autoridade como o árbitro final do que era bíblico e do que não era. O chamado Concílio de Jamina, ou seja, que muitos têm lá, foi razoavelmente considerado como tendo encerrado as disputas entre escolas rabínicas rivais sobre a canonicidade dos cânticos. Então, muitos têm que esse Concílio de Jamina, ele encerrou ali as disputas, porque as disputas já haviam ali de anteriormente, tá? Para poder para você ter uma ideia de escritura sagrada, como muitas pessoas gostam de colocar. Então você veja que não tinha inspiração, pessoal. Até mesmo o Antigo Testamento, escrito em hebraico, aramaico, né, nas letras sagradas, como muitas pessoas consideram, você veja que ele não traz essa questão de inspiração. Não traz isso. E aí, se não traz essa questão de inspiração, como que fica aí agora? Como que fica essa questão da Bíblia ser chamada de palavra de Deus? Então, fica complicado, né? Você dá
a palavras que não são consideradas nem mesmo inspiradas como inspiradas por Deus. A inspiração se dá por um único texto dentro da Bíblia, que é o texto de 2 Timóteo, que fala lá que a palavra teopneustos, né? Só que teopneus significa inspirado por Deus, ou pode significar também inspirado pelos deuses, tá? Lembrando que o vocábulo teos, se você for associar ele com a Septuaginta, toda vez que tinha um vocábulo teos ali na Septuaginta, era referência ao vocábulo Elohim, que é um vocábulo literalmente plural, tá? E significa deuses. Há alguns casos que ele era traduzido como Deus no singular. Aí tem algumas regrinhas em hebraico aí, tá? Devemos concluir que foi a palavra da autoridade oficial que realmente fixou os limites do cânon hebraico. E aqui, em termos gerais, os exegetas avançados e conservadores se encontram em um terreno comum. Seja qual for o caso para os profetas, a preponderância da evidência favorece um período tardio, como aquele em que os radiógrafos, os escritos sagrados, foram fechados, um período em que o corpo geral de escribas dominou o judaísmo sentado na cadeira de Moisés e sozinho tendo autoridade e prestígio para tal ação. Então lembra da expressão que Jesus utiliza da cadeira de Moisés, como muitas pessoas gostam de utilizar? Realmente era uma questão que os rabinos, os estudiosos ali do judaísmo, eles dominavam essa questão, principalmente os escritos. Então você já vê, se os religiosos dominavam a questão dos escritos, fica fácil para você entender o que eles determinavam. Eles tinham a facilidade para determinar o que era escritura e o que não era, né? Como pedra de toque pela qual as obras não canônicas e canônicas foram discriminadas, uma influência importante foi a da lei do Pentateuco. Este sempre foi o cânon por excelência dos israelitas para os judeus na Idade Média. A Torá era o santuário interno, ou santo dos santos, enquanto os profetas eram o lugar santo e os quetubins, profetas, apenas o pátio externo da Bíblia, tá? Aliás, a questão dos escritos, melhor dizendo, né? Então, ou seja, para eles tinha essa separação aí, pessoal, como eu estou dizendo desde o início. Não se tinha a ideia de inspiração. Os cabalistas do segundo século depois de Cristo e escolas posteriores consideravam as outras seções do Antigo Testamento meramente como a expansão e interpretação do Pentateuco. Olha só para você ver, os cabalistas tinham essa ideia de que todo o demais do Antigo Testamento, tirando ali a Torá, tirando ali a questão dessas sessões aí, da Torá, dos escritos, depois da Torá, ou seja, os escritos e os profetas, era apenas uma expansão e interpretação do Pentateuco, olha só para você ver. Então, tudo foi derivado do Pentateuco, tudo foi derivado de Gênesis a Deuteronômio ali. Então, ou seja, tudo foi derivado dali. Então, ou seja, não foi uma inspiração, mas foi tirado, ou seja, imaginado, colocado através desses livros já existentes. Então, isso é a opinião dos cabalistas, tá? Podemos estar certos, então, que o principal teste de canonicidade, pelo menos para os radiógrafos, ou seja, os escritos sagrados, foi a conformidade com o cânon por excelência, o Pentateuco. É evidente, além disso, que nenhum livro foi admitido que não tivesse sido composto em hebraico e não possuísse a antiguidade e o prestígio de uma época clássica, ou pelo menos no nome, né? Pelo menos no seu nome, eles eram questão dessa admissão aí. Os testes negativos foram em parte arbitrários e, em um sentido intuitivo, não pode dar a garantia da certificação divina. Só mais tarde viria a voz infalível e então declararia que o cânon da sinagoga, embora não adulterado, estava incompleto. Então olha só para você ver. Então não foram feitos testes ao longo dessa questão e ao longo da história você veja que foi tudo como se for, ou seja, arbitrário, que quer dizer que foi imposto. Ou seja, foi imposto essa questão da escritura como regra de fé absoluta e que tem que ser seguida, por isso que fala-se de cânon, ou seja, em linha reta, uma régua de medir, porque você vai, a partir dali você vai impor uma doutrina, você vai impor ali um ensinamento, você vai impor às pessoas o modo que elas têm que viver através daquilo ali. A diferença mais marcante entre as Bíblias católica e protestante é a presença na primeira de uma série de escritos que faltam na segunda e também na Bíblia hebraica,
que se tornou o Antigo Testamento do protestantismo. São 7 livros, que é como foi explicado anteriormente, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 1ª e 2ª Macabeus. E 3 documentos adicionados aos livros protocanônicos, a saber, suplemento de Esté, o final de Cânticos e dos 3 jovens, que é Cântico das 3 crianças, em Daniel e as histórias de Susana, os anciãos, e Bel e o dragão, formando os capítulos finais da versão católica desde então desse livro. Dessas obras, Tobias e Judite foram escritas originalmente em aramaico, talvez em hebraico, tá? Então, quando você pega as Bíblias católica e protestante, você vê essa diferença dessa questão aí dos livros, porque a Bíblia católica possui uma quantidade de livros maior do que a da protestante. E muitos protestantes que gostam de dizer que a Bíblia ali católica é uma Bíblia espúria, porque se encontram esses livros aí, só que eles não sabem dessa questão, dessa história, que muitos vocês vão ver posteriormente aqui, até mesmo Lutero, considerava esses livros como inspirados, tá? Isso quem vai dizer é essa questão da enciclopédia católica, ou seja, isso aí já é dentro da história do próprio catolicismo, tá? Do qual Lutero fez parte. A versão da Septuaginta era a Bíblia, ou seja, era a Bíblia dos judeus de língua grega, ou helenistas, cujo centro intelectual e literário era Alexandria. As cópias mais antigas existentes datam dos séculos 4 e 5 de nossa era e, portanto, foram feitas por mãos cristãs. No entanto, os estudiosos geralmente admitem que estes representam fielmente o Antigo Testamento, como era corrente entre os judeus helenistas ou alexandrinos. Então, o que acontece? A Septuaginta também ela passou por um processo de composição, porque a Septuaginta, a início, com base em dados de muitos estudiosos, se você adquirir, por exemplo, a obra acadêmica de Alfred Raufs, que é um crítico textual que trata dessa questão da Septuaginta, ou até mesmo nós temos também Immanuel Tove, que são estudiosos dessa área, você vai ver que é falado principalmente por Alfred Raufs que a Septuaginta ela se deu a sua composição. Primeiro eles fizeram 5 livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Primeiro eles fizeram esses 5 livros. A princípio a Septuaginta foi formada por esses 5 livros e ela foi sendo construída gradativamente ao longo da história. Ao longo da história, as pessoas elas pegaram e começaram a traduzir esses livros do hebraico para o grego e foram incluindo na Septuaginta até formar o que temos hoje como uma obra acadêmica. E tem a versão acadêmica da Septuaginta, a versão crítica, e lá atrás os livros originalmente que faziam parte da Bíblia, inclusive esses livros aí que a Bíblia católica traz, tá? Que os protestantes consideram como apócrifos, mas que na verdade fazia parte dessas questões aí como escritura inspirada, tá? Vocês podem pesquisar essas obras aí que eu citei para vocês se aprofundarem mais no assunto também. Então aqui esses veneráveis manuscritos da Septuaginta variam um pouco em seu conteúdo e fora do cânon palestino, mostrando que nos círculos judaicos alexandrinos o número de livros extras admissíveis não era determinado com precisão nem pela tradição nem pela autoridade. No entanto, além da ausência de Macabeus no Códice Vaticanus, a cópia mais antiga do Antigo Testamento, todos os manuscritos inteiros contêm todos os escritos deuteros, onde as Septuagintas manuscritas diferem umas das outras, com exceção observada, está em certo excesso acima dos livros deuterocanônicos. Então, o que acontece? Até mesmo entre as versões da Septuaginta que são encontradas, ou seja, dos Antigos Testamentos que temos hoje como manuscritos, você vai ver que tem essa divergência, ou seja, a diferença do texto de uma para outra. Existe aí as questões variantes dentro do texto aí. Quem lida com a crítica textual entende o que eu estou falando. Quem já não lida, você vai ver que nas traduções em português, existem traduções que são diferentes da outra. Umas trazem uma determinada frase, expressão, outras já não trazem, porque cada uma é baseada num tipo de texto, tá?
É um fato significativo que em todas essas Bíblias alexandrinas e ordem hebraica tradicional, a ordem hebraica tradicional é quebrada pela interspersão da literatura adicional entre os outros livros fora da lei, afirmando assim para os escritos extras uma igualdade substancial de posição e privilégio. Tá? Então isso demonstra nessa questão aí que esses livros chamados como apócrifos faziam parte do cânon inspirado, considerado inspirado. Tá? Os escritores católicos Nickers, Movers e Danko, e mais recentemente Cowley e Mullen, defenderam a visão de que originalmente o cânone palestino deveria ter incluído todos os deuterocanônicos, tá? E assim permaneceram até os tempos dos apóstolos, quando o movimento, né, conforme Cowley, quando o movimento, pelo fato de a Septuaginta ter se tornado o Antigo Testamento da Igreja, foi banida pelos escribas de Jerusalém que foram acionados, além disso, assim especialmente como a opinião de Cowley, pela hostilidade à grandeza helenística do Espírito. Então, o que acontece? Foi feita a tradução da Septuaginta, a tradução começou a se tornar uma tradução ali aceita entre o meio judaico, e os escribas de Jerusalém, por inveja, por exemplo, né, por raiva de ver que os escritos em hebraico ali estavam sendo rejeitados por judeus helenistas que estavam ali na cultura grega, que sabiam falar grego, escrever grego, entendiam a língua grega, começaram a aceitar a Septuaginta e desprezar os escritos hebraicos. Então aí os escribas vieram e aí falaram, não, essa Septuaginta aí é espúria. Essa Septuaginta aí ela tem que ser descartada. Só que aí muitas pessoas que são cristãs hoje criticam quando você apresenta esse tipo de coisa, só que elas se esquecem que o Novo Testamento ele é baseado principalmente na Septuaginta. O Novo Testamento, se você for pegar as passagens do Novo Testamento, é baseado no texto grego da Septuaginta e não propriamente no texto hebraico, tá? Isso é o que muitos cristãos não sabem. Partindo do pressuposto de que os limites dos escritos sagrados, o radiógrafo palestino, permaneceram indefinidos até uma data relativamente tardia, houve inovação menos ousada na adição dos outros livros, mas a eliminação das linhas da tríplice divisão revela que os helenistas estavam prontos para estender o cânon hebraico, se não estabelecer como desejo um novo cânon. Então o que acontece? Eles queriam ainda colocar mais livros além do que já tinham, tá? Então esses livros que tem aí, tanto na igreja protestante, na Bíblia protestante quanto na Bíblia católica, eles queriam colocar mais livros, então ia passar de 66, ia passar da quantidade que tem na Bíblia católica, porque os helenistas tinham esse desejo. Eles queriam colocar mais livros, para vocês verem que eles colocavam o que eles entendiam ao bel prazer, o que eles chegavam lá e achavam interessante, não, vamos pegar esse livro aqui, vamos colocar lá. Esse livro aqui é interessante para ter como inspirado, como escritura sagrada. Eles pegavam esse livro e colocavam lá. Então isso que é história, pessoal, da questão da Bíblia. Estou trazendo aqui primeiramente do Antigo Testamento, tá? Em seu lado humano, essas inovações devem ser explicadas pelo espírito livre dos judeus helenistas. Sob a influência do pensamento grego, eles conceberam uma visão mais ampla da inspiração divina do que a de seus irmãos palestinos. Então, ou seja, eles tiveram uma revelação mais ampla, e se recusaram a restringir as manifestações literárias do Espírito Santo a um certo término de tempo e a forma de linguagem hebraica. Então tinha essa questão. Eles queriam ali colocar mais livros porque eles acreditavam que a inspiração divina ela estava também em outros escritos, tá? Trazendo isso em outras palavras aqui. O livro da sabedoria, de caráter enfaticamente helenista, apresenta-nos a sabedoria divina fluindo de geração em geração e fazendo santas almas e profetas, tá? Tá lá no capítulo 7, versículo 27, que é um texto em grego. Filo, um típico pensador judeu alexandrino, tem até uma noção exagerada da difusão da inspiração, mas mesmo Filo, embora indique familiaridade com a literatura deutero, em nenhum lugar a cita em seus volumosos escritos. Então, o Filo também tem essa questão que ele não traz, tá? Embora fosse citada dentro da questão da Septuaginta. Assim,
A partir dos dados disponíveis, podemos justamente inferir que, enquanto os deuterocanônicos foram admitidos como sagrados pelos judeus alexandrinos, eles possuíam menor grau de santidade e autoridade do que os livros mais aceitos, ou seja, o palestino radiografa ou os escritos sagrados palestinos e os profetas, e eles próprios inferiores à lei. Então, ou seja, foram aceitos entre os judeus ali alexandrinos, ou seja, os judeus ali helenistas de fala grega, mas não foram aceitos pelos judeus que viviam na questão da Palestina. A definição mais explícita do cânon católico é aquela dada pelo Concílio de Trento, seção 4, 1546, tá? Para o Antigo Testamento, seu catálogo diz o seguinte: os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, né? Que é Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 4 livros de Reis, né? Que trazem ali de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Samuel, os Paralipomenos, ou seja, os 1ª e 2ª Crônica, o 1º e 2º Esdras, ou seja, que é Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esther, Jó, o Saltério Davídico, em número de 150 salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, né, de Salomão, Eclesiástico, né, ou Siracida, também chamado de Siracida, né, Isaías, Jeremias, com Baruque, também que Baruque e Jeremias antes eles eram ali junto, né, esses 2 livros eles eram considerados um só. Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, né, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias ou Abdias, né, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E 2 livros de Macabeus, que é 1º e 2ª Macabeus. A ordem dos livros copia do Concílio de Florença de 1442 e em seu plano geral é o da Septuaginta, tá? Então, ou seja, a ordem da questão da Septuaginta. A divergência de títulos daqueles encontrados nas versões protestantes se deve ao fato de que a Vulgata Latina oficial manteve as formas da Septuaginta. Então, ou seja, a tradução em português, pessoal, a nossa tradução em português, ela é uma tradução que, embora a Sociedade Bíblica do Brasil ela traga que foram feitas consultas no hebraico, no aramaico, a tradução de Almeida, ela foi feita de uma tradução da Vulgata, tá? Tem a Vulgata incluída, ou seja, o Jerônimo tinha ali a questão da Vulgata, por isso que as primeiras traduções de Almeida, elas vêm, por exemplo, com o nome de Satanás ali como Lúcifer, aí tem associação com a estrela da manhã em Isaías 14, e todas essas questões. Então você veja que vem da questão da Vulgata. A Vulgata seguiu ali a ordem dos livros da Septuaginta, ou seja, porque traduziu lá do grego para o latim. E aí, ou seja, vieram ali a ordem com todos os livros que tinha bonitinho na Septuaginta, que eram considerados inspirados pelos judeus gregos de fala gregas, ou seja, que queria acrescentar mais livros dentro do cânon, e os judeus palestinos eles não deixaram por inveja, porque viam que a escritura helenística, ou seja, a Septuaginta estava sendo mais aceita, começaram a colocar a Septuaginta como espúria. Não é isso que eles fazem com os chamados livros apócrifos, que faziam parte do cânon antigamente, mas hoje eles expurgaram? É isso que eles fazem com a Bíblia hoje, pessoal. É isso que eles fizeram. Ou seja, aquilo que não foi conveniente para suas doutrinas, eles tiraram isso e colocaram aquilo que é conveniente. Aquilo que vai apoiar o pensamento deles, que vai apoiar a opinião deles, que eles conseguem utilizar para doutrinar, para controlar as massas. Isso se chama sistema, pessoal. E esse sistema que tem levado muitas pessoas a cada vez mais se afundarem em problemas, se afundarem no desespero, no medo e, infelizmente, serem vítimas e escravos da ganância de outras pessoas. Então, hoje eu estou trazendo para vocês aqui, para vocês verem a história do que eles chamam como Bíblia, tá? Para você entender que essa questão da canonicidade até o presente momento, você veja que não tem nada de ação divina. É tudo ação humana mesmo. É humana. O cânon maior do Antigo Testamento passou pelas mãos dos apóstolos para a igreja tacitamente, por meio de seu uso e atitude total em relação aos seus componentes, uma atitude que para a maioria dos escritos sagrados do Antigo Testamento se revela no Novo, e para o resto deve ter se manifestado em declarações orais, ou pelo menos na aprovação tácita da reverência especial dos fiéis. Então muitas coisas aí
veio da tradição oral, tá? Eles mantinham isso passando de geração para geração, contando-se histórias a respeito disso. Raciocinando para trás a partir do status em que encontramos os livros Deuterocanônicos nas primeiras eras do cristianismo pós-apostólico, afirmamos corretamente que tal status aponta para a sanção apostólica, que por sua vez deve ter se baseado na revelação de Cristo ou do Espírito Santo. Pelo menos para os deuterocanônicos, precisamos recorrer a este argumento prescritivo legítimo devido à complexidade e à inadequação dos dados do Novo Testamento. Então, ou seja, por não ter-se ali dados concretos, eles apelam à inspiração na questão do Novo Testamento. Eles apelam a essa questão da inspiração porque não tem uma comprovação nítida, tácita, para se trazer essa questão de como inspirados por Deus. Então, eles como livros canônicos, então eles colocam a questão da inspiração. Então, você veja que inventa-se uma coisa para poder definir como aquilo faz parte, né? Mas não baseando na história. É essa que é a realidade. Uma comparação de Hebreus 11 e 2 Macabeus 6 e 7 revela referências inconfundíveis no primeiro ao heroísmo dos mártires glorificado no segundo. Há afinidades próximas de pensamento em alguns casos também de linguagem entre 1 Pedro e sabedoria, Hebreus e sabedoria, 1 Coríntios e Judites e 1 Coríntios e Eclesiásticos, tá? Então tem essas semelhanças aí, as referências estão todas aí, tá? Os livros do Antigo Testamento e do Novo são em geral caracterizados por uma liberdade e elasticidade em relação à maneira e à fonte que tendem a diminuir ainda mais seu peso como provas de canonicidade. Mas no que diz respeito à grande maioria dos radiógrafos, ou seja, dos escritos sagrados palestinos, a Fortiori, o Pentateuco e os profetas, qualquer que seja a falta de conclusão que possa haver no Novo Testamento, a evidência de sua posição canônica é abundantemente suplementada pelos ensinamentos judaicos. Então, muitos se apoiam nos ensinamentos judaicos para trazer ali a canonicidade, né, do Novo Testamento. Porém, há sinais de que a versão grega não foi considerada por seus leitores como uma Bíblia fechada de absoluta sacralidade em todas as suas partes, mas que seu conteúdo um tanto variável obscureceu aos olhos dos helenistas desde a lei eminentemente sagrada até as obras de divindade questionável como Terceira Macabeus, tá? Então tem tudo isso na questão histórica aí. A dificuldade da definição do cânon do Antigo Testamento, tá? Então até aqui, pessoal, vocês podem ver que existe aí por detrás dessa questão toda toda uma história que é traga, e você veja que dentro dessa história, você veja que a, a chamada canonicidade, a chamada inspiração, ela foi feita praticamente com base em atitudes e definições dos homens, ou seja, através dos concílios, através ali da reunião ali que era feita ali, né? Hoje nós temos aí como chamadas assembleias, né? Que é onde se reúnem os líderes daquela igreja para poder chegar e definir determinados temas com base em uma doutrina. Foi isso que foi feito com a Bíblia. Ou seja, com base nas doutrinas que se seguiam, nos pensamentos que eles se seguiam, a igreja formulou o que faria ou não parte do cânon da Escritura. Foi isso o que aconteceu com a Bíblia. Não é um processo inspirado, não é um processo que Deus desceu e falou à mente das pessoas que estavam ali, mas foi um processo completamente humano. O Novo Testamento, sem dúvida, mostra uma preferência pela Septuaginta. Dos 350 textos do Antigo Testamento, 300 preferem a linguagem da versão grega do que a do hebraico. Nem uma Septuaginta flutuante, nem um Novo Testamento explícitos nos transmitem a extensão exata da Bíblia pré-cristã transmitida pelos apóstolos à igreja primitiva. É mais defensável concluir um processo seletivo sob a orientação do Espírito Santo e um processo concluído tão tarde nos tempos apostólicos que o Novo Testamento não reflete seu resultado maduro em relação ao número ou nota de santidade
dos extra-palestinos, tá? Ou livros admitidos. Então tem essa divergência dessa questão aí, para você ver que os escritos da Septuaginta, eles são citados principalmente no Novo Testamento. Quando você pega o Novo Testamento e vai comparar os textos que fazem citação de profetas, estão citando a Septuaginta e não necessariamente o texto hebraico, tá? Os escritos subapostólicos de Clemente, Policarpo, autor da Epístola de Barnabé, das Homílias pseudo-clementinas e Pastor de Hermas, contêm citações implícitas ou alusões a todos os deuterocanônicos, exceto Baruque, que antigamente era frequentemente unido com Jeremias e 1 Macabeus e os acréscimos a Davi. Nenhum argumento desfavorável, ou seja, o que quer dizer os acréscimos a Davi, os acréscimos a Salmos, tá? Nenhum argumento desfavorável pode ser extraído do caráter implícito e solto dessas citações, uma vez que esses padres apostólicos ou pais apostólicos citam as escrituras protocanônicas precisamente da mesma maneira. Então você veja que já era considerado como escritura os escritos apócrifos, pessoal. O que hoje é considerado como apócrifo, muitos deles tinham como inspirado. Nós podemos citar outros livros aqui também, vocês vão ver aqui na questão aqui, que eu estou fazendo do Antigo, mas vai ter do Novo Testamento também, para vocês entenderem. Que para vocês verem que muitos livros aí que eram considerados como apócrifos nos dias de hoje, são considerados como apócrifos, foi uma definição da igreja, eram livros considerados inspirados pelos próprios cristãos, pelos próprios judeus, tá? Da época. Então, ou seja, por que que tiraram da Bíblia? Por que que hoje, se foi para poder incluir os outros livros que tem hoje, você veja que os judeus helenistas eles queriam incluir mais livros, por que que eles não incluíram, por exemplo, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Pedro, a Assunção de Moisés? Ou seja, todos esses livros, se você pegar o Apocalipse de Paulo, a Assunção de Moisés, tem textos dentro da Bíblia que são citações desses livros, pessoal. Então você veja que, por que que eles não se pegaram e não colocaram? Já que colocaram outros livros, porque já que o critério que eles utilizaram seria o mesmo. Então por aí vocês veem que há uma tendenciosidade por parte dessas pessoas. Escrituras diferentes das dos judeus e também as primeiras a intimar o princípio proclamado por escritores posteriores, a saber, a autossuficiência da igreja em estabelecer o cânon, a sua independência da sinagoga a esse respeito. A plena realização dessa verdade veio lentamente, pelo menos no Oriente, onde há indicações de que em certos lugares o feitiço da tradição judaica palestina não foi totalmente descartado por algum tempo. Melito, bispo de Sardes, cerca de 170, primeiro elaborou uma lista dos livros canônicos do Antigo Testamento. Então começou-se a elaborar essas listas para poder definir o que seria, o que não seria parte do cânon. Os judeus daquela época haviam descartado em todos os lugares os livros alexandrinos e o cânon de Melito consiste exclusivamente nos protocanônicos, menos Esther. Note-se, no entanto, que o documento ao qual este catálogo foi prefixado é passível de ser entendido como tendo um propósito antipolêmico judaico, caso em que o cânone restrito de Melito é explicável em outro momento, tá? Então tem todas essas divergências aí, e trouxe um cânone, aí você já começa a ver o aparecimento aí dentro da história de uma lista do que se chamava escritura, tá? Irineu, sempre uma testemunha de primeira ordem por causa de seu amplo conhecimento da tradição eclesiástica, atesta que Baruque foi considerado no mesmo pé de Jeremias e que as narrativas de Susana e Bel e o dragão foram atribuídas a Daniel. Então, para Irineu, esses livros eram inspirados. No entanto, Orígenes emprega todos os deuterocanônicos como escrituras divinas, e em sua carta de Júlio Africano defende a sacralidade de Tobias, Judite e os fragmentos de Daniel, ao mesmo tempo afirmando implicitamente a autonomia da igreja na fixação do cânon. Então, para ele, a igreja poderia colocar os livros que ela quisesse dentro do cânon. Em sua edição Exemplar do Antigo Testamento, todos os deuteros encontram um lugar. O manuscrito bíblico do século VI, conhecido como Codex Claromontanus, contém um catálogo ao qual Harnack-Zah, que são estudiosos, atribuem uma origem alexandrina aproximadamente contemporânea de Orígenes. Tá? Então, ou seja, dentro dos escritos de Orígenes, pelo que Orígenes cita, e Orígenes era um dos teólogos exegetas da época
que era considerado uma das maiores autoridades, ou seja, ele cita esses escritos como inspirados, cita que a igreja ela tem a sua autonomia para definir o que vai fazer parte e o que não vai fazer parte, e dentro dos seus próprios escritos, como por exemplo Echapla, você vai ver que ele cita todos esses livros ali, então quer dizer, ele considerava realmente eles como inspirados. Então você veja que até os pais apostólicos da igreja, eles consideravam os escritos como inspirados, e os protestantes retiraram isso das suas Bíblias. Interessante, né? Hipólito, cerca de 236, pode razoavelmente ser considerado como representando a tradição romana primitiva. Ele comenta o capítulo de Susana muitas vezes, cita a sabedoria como obra de Salomão e emprega como sagrada escritura Baruque e os Macabeus. Para a igreja da África Ocidental, o cânon maior tem duas fortes testemunhas em Tertuliano e São Cipriano. Todos os deuteros, exceto Tobias, Judite, a adição a Esté, são usados biblicamente nas obras desses padres. Tá? Então, ou seja, Hipólito, Cipriano, Tertuliano, traz essa questão aí para você ver aí, prega esses livros que são chamados de deuterocanônico ou apócrifos pelos protestantes como inspirados por Deus. Olha só para você ver como que funciona essa questão, pessoal. Alexandria, com as suas escrituras elásticas, foi desde o início um campo propício para a literatura apócrifa, e Santo Atanásio, pastor vigilante daquele rebanho, para protegê-lo contra a influência perniciosa, elaborou um catálogo de livros com os valores a serem anexados a cada um. O cânone estrito e fonte autorizada da verdade é o Antigo Testamento judaico, com exceções de Esté. Então, ou seja, alguns não consideravam Esté também como livro inspirado por causa da sua ausência ao citar o nome de Deus. Além disso, há certos livros que os pais indicaram para serem lidos aos catecúmenos para edificação e instrução. Estas são a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Siraque, eclesiástico, né, traduzido também como eclesiástico, que tem Eclesiastes e Eclesiástico, tá? Eclesiástico seria sabedoria ou Siracida. Esther, Judite, Tobias, até mesmo o Didaquê, porque o Didaquê também, eles tiraram o Didaquê como uma... Que eles falam que é ali os ensinos dos 12 apóstolos, né? Eles tiraram o Didaquê de dentro das igrejas, porque o Didaquê ele vai contra o quê? Contra o apego às riquezas, pessoal. O Didaquê ele vai contra o acúmulo de riquezas, como nós temos visto aí hoje. A doutrina dos apóstolos, ou seja, o pastor de Emos, segundo alguns, todos os outros são apócrifos e invenções de Edson. Então, ou seja, tirando todos esses livros aqui, ó só para você ver, eles colocavam sabedoria, Siraque e todos esses que foram citados aqui eram considerados como escritura. Os outros que vieram demais, além desses, eram para ser descartados. Então, isso conforme a história aí. Orígenes e a tradição alexandrina, o santo doutor não reconheceu outro cânone formal do Antigo Testamento além do hebraico, mas também fiel à mesma tradição, ele praticamente admitiu os livros deutero a uma dignidade escriturística, como é evidente de seu uso geral. Em Jerusalém houve um renascimento, talvez uma sobrevivência das ideias judaicas, sendo a tendência claramente desfavorável aos deuteros, tá? Cirilo, um reivindicador para a igreja, o direito de fixar o cânon, coloca-os entre os apócrifos e proíbe a leitura privada de todos os livros que não são lidos nas igrejas. Então aqui já começa a questão dos opositores, já começa pessoas ali a pegar e falar que não fazem parte do texto, aonde até o presente momento da história fazia-se parte como escritura inspirada, como atestação de vários padres antigos, tá? E vários pais das igrejas antigos. Epifânio mostra hesitação sobre a classificação dos deuteros. Ele os estimava, mas eles não tinham o mesmo lugar que os livros hebraicos em relação a ele. As versões orientais e os manuscritos gregos do período são mais liberais. Os existentes têm todos os deuterocanônicos e, em alguns casos, alguns apócrifos, tá? Então, já é atestado pelos próprios pais aí que tinham-se mais escrituras dentro aí do cânon, tá? Que outras pessoas consideravam como sagradas. Jerônimo lançou seu sufrágio pesado no lado desfavorável aos livros em disputa. Ao apreciar sua atitude, devemos lembrar que Jerônimo viveu muito tempo na Palestina, em um ambiente onde tudo fora do cânon judaico
era suspeito. Então Jerônimo viveu num ambiente onde tudo que era fora do cânon ali, judaico, era suspeito. E que além disso, ele tinha uma veneração excessiva pelo texto hebraico, a hebraica veritas, como ele o chamava. Então ele tinha essa questão com ele. Em seu famoso Prólogos Galeatos, ou prefácio a sua tradução de Samuel e Reis, ele declara que tudo que não é hebraico deve ser classificado com os apócrifos e diz explicitamente que sabedoria, eclesiástico, Tobias, Judite não estão no canon. Então por quê? Porque ele desconsiderava a Septuaginta, que é, ao longo da história, vocês veem, pessoal, que os judeus palestinos, e como ele vivia na Palestina, ele estava sendo influenciado ali por essa questão da Palestina, então ali você já vê que, ou seja, a Septuaginta estava sendo ali excluída pelos judeus, porque justamente essa versão estava tendo muito mais aceitação do que o texto hebraico. Normal, né? Vocês verem que não tem muita diferença aí da questão dos dias de hoje. Esses livros, acrescenta eles, são lidos nas igrejas para edificação do povo e não para confirmação da doutrina revelada. Então, para Jerônimo, era isso aí. Então, se você for ver, esses livros foram mais excluídos por inveja ou porque a maioria aceitava e não propriamente por questões doutrinais. Porque a questão que você vê que não é em nenhum momento aqui é colocada a questão doutrinal. É sempre a questão ali, porque esse livro os judeus palestinos rejeitam. Mas a Septuaginta ali ela coloca, então não deve ser considerada essa versão. Só que a Septuaginta ela veio do canon judaico. E da onde que veio-se então essa questão desses livros? Então, ou seja, de algum lugar foi tirado. Se foi tirado de algum lugar, algum texto hebraico anterior talvez possuísse esses livros, né? Então tem tudo isso aí por detrás dessa questão histórica. Dois documentos de importância capital na história do cânon constituem a primeira declaração formal da autoridade papal sobre o assunto. O primeiro é o chamado Decretal de Gelásio, de Recipiendis et non Recipiendis Libris, cuja parte essencial é agora geralmente atribuída a um sínodo convocado pelo Papa Damaso no ano de 382. O outro é o cânon de Inocêncio I, enviado em 405 a um bispo galicano em resposta a um inquérito. Ambos contêm todos os deuterocanônicos sem distinção e são idênticos ao catálogo de Trento, tá? Então você veja toda essa história aí. Agostinho parece reconhecer teoricamente graus de inspiração. Na prática, ele emprega prótos e deuteros sem qualquer discriminação. Além disso, em seu Doutrina Cristiana, ele enumera os componentes do Antigo Testamento completo. O Sínodo de Hipona, 393, e os três de Cartago, 393, 97 e 419, nos quais, sem dúvida, Agostinho foi o espírito principal, acharam necessário tratar explicitamente da questão do cânon e elaboraram listas idênticas dos quais nenhum livro sagrado é excluído. Tá? Nenhum desses aí, deuteros, foram excluídos. Esses concílios baseiam o seu cânone na tradição e no uso litúrgico. Então, ou seja, você veja aí que toda essa questão dessa inspiração, esses livros chamados de apócrifos pelos protestantes, eles realmente foram prefixados como escritura, tá? Ou seja, houve um contexto por detrás de muitos que falaram que não, muitos que falaram que não, mas na verdade mantiveram ali, até mesmo dentro da questão da leitura litúrgica, ou seja, da leitura dentro ali do contexto da igreja, como livros aí de fé, livros para ensinamento, livros para poder serem observados e não tinha nada de apócrifo. Permaneceu inalterado, pelo menos na igreja latina. Durante essa idade intermediária, o uso da nova versão de Jerônimo do Antigo Testamento, ou seja, Vulgata, tornou-se difundido no Ocidente. Com seu texto foram os prefácios de Jerônimo depreciando os deuterocanônicos, e sob a influência de sua autoridade, o Ocidente começou a desconfiar deles e a mostrar os primeiros sintomas de uma corrente hostil à sua canonicidade. Então foi por intermédio de Jerônimo. Então a igreja do Ocidente, ou seja, que é a nossa igreja, receberam-se ali os textos da Vulgata e eles começaram a rejeitar o que era tido como escritura por eles lá no Oriente, tá? Por outro lado, a Igreja Oriental importou uma autoridade ocidental que canonizou os livros em disputa, a saber, o Decreto de Cartago,
E a partir de então, há uma tendência crescente entre os gregos de colocar os deuteros no mesmo nível dos outros. Uma tendência, no entanto, devido mais ao esquecimento da antiga distinção do que a deferência ao Concílio de Cartago. O resultado dessa tendência entre os gregos foi de que, por volta do início do século XVII, 12, aliás, século XII, eles possuíram um cânone idêntico aos dos latinos, exceto que incluía o apócrifo de Terceira Macabeus, que todos os deuteros foram reconhecidos liturgicamente na Igreja grega, na área do cisma do século IX, é indicado pelo Sintagma Canonum de Photius. Então, ou seja, está tudo aí dentro da questão histórica que realmente houve essa aprovação. Na Igreja Latina, por toda a Idade Média, encontramos evidências de hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos. Há uma corrente amiga deles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto vacilam entre os dois escritos cuja veneração por esses livros é temperada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. E entre os que notamos, São Tomás de Aquino, né, trata dessa questão também. O Decretum pro Jacobitis contém uma lista completa dos livros recebidos pela Igreja como inspirados, mas omite talvez deliberadamente os termos canon e canônico. Então já nem utilizava mais essa questão, já não se via mais a Bíblia como um cânon. O Concílio de Florença, portanto, ensinou a inspiração de todas as escrituras, mas não transmitiu formalmente sua canonicidade. Então ali, você veja que essa questão da canonicidade, essa questão do canon, essa questão aí da inspiração, você veja que ela já foi caindo por terra. Porque viam-se com base nesses concílios, com base na história, com base em tudo que estava acontecendo, de que não se tinha uma verdadeira inspiração por detrás dos escritos, mas que eram de origem humana, como eu venho falando aqui, vocês estão vendo com base nessa questão histórica. Foram as exigências da controvérsia que o primeiro levaram Lutero a traçar uma linha nítida entre os livros do cânone hebraico e os escritos alexandrinos, em sua disputa com Eck em Leipzig, em 1519, quando seu oponente insistiu no conhecido texto de 2 Macabeus como prova da doutrina do purgatório, Lutero respondeu que a passagem não tinha autoridade obrigatória, pois o livro estava fora do cânon. Na primeira edição da Bíblia de Lutero, em 1534, os deuteros foram relegados, como apócrifos, a um lugar separado entre os dois testamentos. Então, ou seja, na primeira edição ali já colocava ali que eles eram separados, mas ainda estavam lá. Olha só para vocês verem. Para responder essa radical mudança dos protestantes e também definir claramente as fontes inspiradas das quais a fé católica tira sua defesa, o Concílio de Trento, entre os seus primeiros atos, declarou solenemente como sagrados e canônicos todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, como costumavam ser lidos nas igrejas e como encontrados na antiga edição Vulgata. Durante as deliberações do concílio nunca houve qualquer dúvida real quanto à recepção de toda a escritura tradicional. Fiel ao gênio prático da Igreja Latina, baseou sua decisão na tradição imemorial manifestada nos decretos de concílios e papas anteriores e na leitura litúrgica, baseando-se no ensino e no uso tradicionais para determinar uma questão de tradição. Então, quem faz essa separação aí, pessoal, quem realmente vai colocar essa separação nessa primeira edição vai ser Lutero. E aí, nas edições posteriores, ele vem e tira. Então, ou seja, para vocês verem que, já que a Bíblia mesmo fala, né, que aquele que retirasse ou que colocasse qualquer coisa, né, das palavras da profecia, essa pessoa ia ser imputada às pragas sobre essas pessoas. Então, o que Lutero fez aí com a Bíblia? Aquilo que era considerado como canônico, que era considerado como inspirado anteriormente, que vinha nas Bíblias, ele foi lá e tirou ao bel prazer. Então, olha só para você ver. Então, as pessoas colocaram, colocaram e tiraram o que elas quiseram por conveniência e não por inspiração divina. O grande construtivo Sínodo de Trento colocou a sacralidade e a canonicidade de toda a Bíblia tradicional para sempre, além da permissibilidade da dúvida por parte dos católicos. Por implicação, havia definido também a inspiração plenária da Bíblia. Então, ou seja, a inspiração ela foi definida por um concílio. Olha só para você ver que até o momento não tinha inspiração, não. O Concílio Vaticano aproveitou um recente erro de inspiração para remover qualquer sombra persistente de incerteza sobre esse assunto,
ratificou formalmente a ação de Trento e definiu explicitamente a inspiração divina de todos os livros com suas partes. Então, os concílios que foram definidos essa questão de inspiração. A Igreja Ortodoxa grega preservou seu antigo cânon na prática, bem como na teoria, até tempos recentes, quando, sob a influência dominante de sua ramificação russa, está mudando sua atitude em relação às escrituras deuterocanônicas. A rejeição desses livros pelos teólogos e autoridades russas é um lapso que começou no início do século XVIII, tá? Os monofisistas nestorianos, jacobitas, armênicos e coptas, embora pouco se preocupando com o cânon, admitem o catálogo completo e vários apócrifos, tá? Vários chamados apócrifos. Então, para esses aí, a Bíblia continuou ali com vários livros aí que os protestantes chamam de apócrifos e que, na verdade, fazem parte do texto bíblico. As igrejas protestantes continuaram a excluir os escritos deutero de seus cânones, classificando-os como apócrifos. Presbiterianos e calvinistas em geral, especialmente desde o sínodo de Westminster, que saía depois de Lutero, tá, em 1648, têm sido os inimigos mais intransigentes de qualquer reconhecimento e, devido à sua influência, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira decidiu, em 1826, recusar-se a distribuir Bíblias contendo os apócrifos. Desde então, a publicação dos deuterocanônicos como apêndice às Bíblias protestantes cessou quase inteiramente nos países de língua inglesa. Então, ou seja, eles seguiam a questão de Lutero, que fez essa separação, mas manteve esses livros lá dentro. Ele considerava como apócrifo, deixou lá dentro. Quem veio depois dele começou a pegar e tirar. E isso que aconteceu. Os livros ainda fornecem lições para a liturgia da Igreja da Inglaterra, mas o número foi diminuído pela agitação hostil. Há um apêndice apócrifo, a versão revisada britânica, em um volume separado. Os deuteros ainda estão anexados às Bíblias alemãs impressas sob os auspícios dos luteranos ortodoxos. Então, quem era ortodoxo rejeitou essa questão aí, não aceitou os deuteros, mas para vocês verem que ao longo da história do Antigo Testamento não se tinha uma escritura desde o princípio, como muitas pessoas pensam, tá? Foi um processo gradativo e não veio por inspiração divina, mas sim por concílios de homens, tá? Por escolha de homens, colocar e retirar o que eles bem entenderam para apoiar as suas doutrinas aí. Então fica esse vídeo para vocês hoje, vai ter a segunda parte que fala da canonicidade do Novo Testamento. Para não delogar muito, eu vou encerrar por aqui hoje. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o final. Não deixa de curtir, comentar esse vídeo, colocar o que você achou desse conteúdo. Compartilhe essa mensagem para as pessoas que você conhece, para que elas tenham acesso a essa informação. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades e da parte 2 que vai ser colocada aqui, tá bom? No mais, eu agradeço vocês, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.